Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMall. Através do mesmo processo, você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e mais ou menos há umas 3 semanas atrás eu trouxe um conteúdo sobre essa bela plaquinha de vídeo aqui. Basicamente o que a gente tem aqui é uma das placas de vídeo mais buscadas do AliExpress até hoje, a famosa RX 580, que é uma placa de vídeo muito barata que a gente acha na casa dos 300 e poucos, 400 reais e dá conta de rodar ainda todos os jogos atuais com uma qualidade de gráfica ok e uma performance muito bacana ainda. Inclusive a gente fez um unboxing e teste dessa placa ao vivaço, vou deixar até o link da live na descrição. A gente pôde verificar isso testando a demo do novo Resident Evil 4, né, o remake, e realmente a gente teve um bom FPS e uma temperatura muito boa da placa. A gente testou o COD Warzone 2 também e a placa saiu muito bem. God of War 4, Elden Ring. Depois em outra live a gente chegou até a testar o tão temido The Last of Us, que é um jogo que saiu extremamente mal otimizado para o PC. Então a gente ainda estava na atualização antiga e a gente conseguiu deixar ele com um gráfico relativamente bem alto e uma performance ok. Tava dando para jogar ali numa boa. E o melhor de tudo, né, torno a mencionar a questão da temperatura da placa de vídeo, que estava em 55 graus. Confesso que o projeto dessa placa de vídeo aqui me deixou muito interessado, porque normalmente a RX 580 pega 75 graus, 80 graus, dependendo da placa, né? Eu não esperava que uma plaquinha chinesa, né, uma RX 580 chinesa, tivesse uma dissipação de calor tão eficiente. Mas antes, né, de tomar qualquer conclusão sobre essa placa, vamos abrir e conhecer um pouquinho mais ela. Detalhe que antes de abrir essa placa de vídeo, o que eu tô esperando dela? Eu espero que ela tenha um chip gráfico reaproveitado, talvez de uma placa que minerou, uma placa que fez outro tipo de trabalho, né? Talvez ela tenha as memórias usadas, tá? Geralmente os chineses, eles estão fazendo carcaças novas, ou seja, com capacitores, PCB, toda nova, e reaproveitando o chip gráfico que fica aqui do outro lado da placa e memórias. Por isso que elas são extremamente baratas, mas do meu ponto de vista, pelo preço, costuma valer muito a pena. Para ser bem honesto, antes mesmo de abrir essa placa, eu já posso falar que com toda certeza que ela tá compensando muito, que tá muito barata e a performance tá boa. Porém, a gente pode pegar alguma coisa estranha abrindo, né? Que é importante você saber antes de estar fazendo a sua aquisição. Então vamos terminar de abrir aqui. Para ser bem honesto, essa é uma das placas de vídeo que eu peguei que eu não queria nem abrir, porque a temperatura dela tá tão boa, tô com medo de abrir, trocar a pasta térmica e ela nunca mais voltar até a mesma temperatura que tinha antes. Belezinha, placa aberta, vamos analisar o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem um bloco, né, basicamente, cara, o dissipador de calor dela. A gente pode ver que ele tem várias aletas, né, tem placas que tem as aletas mais espaçadas, então quanto mais aletas melhor, né, ajuda a dissipar o calor de maneira mais eficiente. E aqui a gente tem um bloco de metal junto com um bloco de cobre. Esse blocão de cobre que tá aqui no centro, ele tá com uma qualidade superior às outras RX 580 que eu peguei. Acho que por isso a temperatura. Deixa eu separar aqui, ó, os fãs da placa em si, né? Aqui a gente tem dois heat pipes, né, que são dois tubos de cobre. E dentro desses tubos tem uma tecnologia que tem um gás, que quando essa área aqui recebe calor, ele circula, né, com a temperatura, então ele circula, pega na parede aqui dos tubos de cobre e volta para o centro. Então ele começa a circular, auxiliando a troca de calor. Algumas placas de vídeo não têm esse miolinho de cobre, o que dificulta um pouco a passagem de calor para os tubos de cobre aqui, para os heat pipes. Então acredito que o segredo dessa placa ter uma boa temperatura tá nessa questão. Nesse ponto, cara, pô, gostei de verdade. Tem marca aí famosa de RX 580 que não tem uma dissipação de calor desse nível. Aqui a gente também tem uns thermal pads, né? Os thermal pads, eles cobrem as memórias aqui da placa. A gente pode ver que tem thermal pad para essas memórias aqui, ó. Se a gente comparar, a gente consegue ver que tem thermal pad para essas memórias aqui,
Tem um thermal pad para essa memória e um thermal pad para essa memória que tá sozinho. Essa é uma placa que tem 8 GB, então a gente tem 8 pentes de memória de 1 GB cada um, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E as RX 580 com 8 GB de memória estão tendo uma sobrevida bem legal, principalmente nos jogos mais novos, como Hogwarts Legacy, o novo Resident Evil, The Last of Us, jogos como Red Dead Redemption 2, que utilizam muito mais a memória disponível da placa de vídeo, né? E em alguns jogos, por exemplo, você pode ter até a capacidade, né? Ter uma placa capaz de subir um pouco mais o gráfico, mas a memória de vídeo, né? Se for, por exemplo, só 4 GB, às vezes não deixa você subir mais, porque o jogo crasha. Então o fato dela ter 8 GB é uma ajuda boa já, né, em questão de performance em jogos. Detalhe que essa questão da memória é uma questão recente, tá? Eu vou até fazer um vídeo pra gente discutir esse tema. Para antigamente uma placa de vídeo com 4 GB de VRAM tava top. Claro que você ainda joga tudo com uma placa de 4 GB de VRAM, mas os novos jogos, esses que eu citei, por exemplo, estão consumindo muito da memória de vídeo, e placas com 8 GB de memória de vídeo estão sofrendo às vezes para colocar o gráfico um pouco mais alto. Claro que essa placa aqui não é para rodar no Ultra, né? Mas é bom saber que ela tem memória o suficiente, né, para, dependendo do jogo, a gente conseguir colocar, né, se for possível. Bem interessante se a gente analisar que os chips de memória dessa placa de vídeo, eles não são nem Samsung nem Micron, né, que a gente está acostumado. SK Hynix, não sei como fala direito o nome dessa marca, porém os chips de memória dessa placa são de uma fabricante chinesa. Deixa eu observar eles aqui com mais detalhes com a minha câmera macro, usando também uma luz super branca, né, que ajuda a gente a verificar, né, a coloração do chip para ver se ele tá muito usado ou não. E olhando eles assim, ó, aparentemente eles são novos. A gente pode olhar aqui mais de perto, ó, os detalhes. E todos os chips estão tendo o mesmo número de série aqui, tá? Realmente com a coloração bem bacana, viu? Para mencionar que falar que um chip de memória de placa de vídeo chinesa é novo é complicado, porque a gente já teve até um caso recente, né? Dos chineses que mascararam, né, um chip de memória da RTX 3070 chinesa, que era vendida muito barata. Porém, eu peguei, né, essa RTX 3070 que tava com as memórias pintadas, e realmente a gente repara, né, que o relevo da marcação, tudo é diferente quando tá pintado. Então, para ser sincero, eu podia até raspar esses chips aqui para averiguar essa questão, mas eu acho que não vale a pena. Se você estiver comprando uma RX 580 chinesa, compra pensando que vai vir usada mesmo. Porém, a gente tem uma aparência aqui muito nova nesses microchips e tem o mesmo número de série, tá? Bom, se a gente analisar também a coloração do chip, a gente já sabe que é usado, não tem como esse chip aqui ser novo, mas também tá com uma coloração ok, né? Não tá com a aparência de um chip super usado. Normalmente quando o chip é muito usado, tudo fica mais amarelado, porque ele sofre excesso de calor, né? Então o epóxi aqui em volta dessa área de metal do chip fica mais amarelado. A própria parte verde já fica um verde mais amarelado. E a gente tem aqui uma cor bem viva até, né? Eu não limpei muito bem o chip, mas dá pra gente ver direitinho. Detalhe que a gente pode analisar aqui na inscrição que tem no chip, né? Que ele é um chip de 2017, da semana 50, tá? Então ele realmente é um chip antigo mesmo. Tentei dar uma polidinha nele aqui a mais, né? A gente vê que ele tá bem arranhado aqui a parte de cima. Ele tem muitos arranhões aqui nesse chip, mas ele tá funcionando bem. Detalhe que a gente tem um número de série que fica aqui no cantinho do chip, e basicamente esse aqui. Quando a gente joga ele na internet, a gente encontra essa matéria aqui de 2018, né? Lá no portal da Adrenaline, falando que a versão especial da RX 580 chinesa utiliza o mesmo chip da RX 570. Isso é algo que vale ser mencionado, porque a RX 580, que normalmente é comercializada no Brasil, tem 2.304 núcleos, né? Que a gente chama de cores. E a RX 580 chinesa, né, que é comercializada pra gente, tem 2048 núcleos, que é exatamente o mesmo número de núcleos de uma RX 570. Basicamente, a versão chinesa da RX 580 pode ter sim um chip de RX 570, isso é normal. Bom, analisando aqui as outras áreas da placa de vídeo, pra mim me parece tudo ok. Mas vale mencionar que eu não sou um técnico tão especializado assim em circuito e coisa do tipo, então eu não consigo fazer uma análise de VRM. Ver algum outro detalhe aqui nessa placa eu não vou conseguir analisar. A gente analisa chip e memórias. A parte de trás da placa também parece estar tudo ok. Do meu ponto de vista, a RX 580 chinesinha que a gente acabou de testar é uma placa bem legal, tá? Bem bacana mesmo. Vale mencionar que essa placa de vídeo que a gente abriu agora foi da loja SJS Store. E lá na loja da SJS
S ela tá fora de estoque. Porém, a gente está encontrando esse mesmo modelo sendo revendido na loja da Soio, só mudou o adesivo. Se você entrar aqui no anúncio da Soio, vai ter um monte de placa de vídeo, inclusive tem dois modelos de RX 580 aqui, e no meio tá a nossa queridinha placa igualzinho que a gente acabou de abrir. Ela tá saindo por R$ 432,49. Eu acho um preço bom pra uma placa de vídeo que roda tudo. Então vou deixar o link aí na descrição, caso você goste dessa placa. Também vou deixar o link na descrição do nosso canal de ofertas e cupons. Ele é lá no Telegram, mas mesmo que você não tenha o Telegram, você pode clicar aqui em Preview Channel e daí você consegue acessar todas as nossas promoções aqui que a gente posta, inclusive informações sobre produtos. Você também recebe notificações dos vídeos aqui. Então, às vezes, você pode acessar o grupo lá geral, né? E ver uma RX 580 mais barata. Por exemplo, da Elsa, às vezes aparece mais barata, da Shelly e por aí vai, beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço, tamo junto. Não se esqueça de se inscrever.